O erro de 750 milhões que criou a primeira operadora de telecomunicações. Uma reunião de 5 minutos, uma recusa bem arrogante e o maior arrependimento empresarial do século XIX. Um erro que hoje valeria mais de 750 milhões de dólares. E é isso que a gente vai descobrir hoje no primeiro episódio do Telecast na História. Para você entender o tamanho desse erro, precisa entender como era o mundo em 1876. Não existia internet, não existia rádio, muito menos telefone. A única coisa que você tinha para se comunicar à distância era o telégrafo. Você escrevia uma mensagem, um operador transformava aquilo em código Morse, transmitia por fios elétricos e outro operador do outro lado decodificava. Era lento, era caro e precisava de gente especializada para funcionar. Mas era o que tinha. E a empresa que dominava esse mercado era a Western Union. Cabos cruzando os Estados Unidos de costa a costa, milhares de estações. Um monopólio absoluto. A Western Union era a Big Tech da época. Parecia imbatível. Até que apareceu um professor de 29 anos, chamado Alexander Graham Bell. E olha só, o Bell não era um empresário, não era engenheiro de telecomunicações, era professor de surdos. Sua mãe era surda, sua esposa era surda, e a vida inteira ele estudou som, voz e audição. E foi justamente por isso que ele conseguiu o que ninguém tinha conseguido antes, transmitir a voz humana através de fios elétricos. Em março de 1876, Graham Bell fez a primeira ligação da história. Ele estava num quarto e seu assistente, Thomas Watson, estava em outro. O Bell derramou ácido na roupa e gritou pelo aparelho: "Sr. Watson, vem cá, preciso de ajuda." O Watson ouviu e veio. O telefone funcionava. Graham Bell e 2 sócios perceberam que tinham algo muito grande nas mãos, mas eles não tinham dinheiro para transformar aquilo no negócio. Então fizeram o que parecia mais óbvio. Foram até a maior empresa de comunicação do mundo e ofereceram a patente por $100 mil na época. Em valores de hoje, algo equivalente a $3 milhões, praticamente de graça, para uma empresa do tamanho da Western Union. O presidente da empresa, Thomas Horton, ouviu a proposta, olhou para aquele aparelho estranho e disse: "Isso é um brinquedo elétrico, não tem utilidade nenhuma para nós. A oferta é absolutamente inaceitável." Graham Bell foi embora de mãos vazias, rejeitado e de certa forma até humilhado pela maior empresa de comunicação do mundo na época. 2 anos depois, o telefone já estava em milhares de casas americanas. As pessoas estavam encantadas com a possibilidade de ouvir a voz de alguém do outro lado da cidade. Os negócios começaram a usar esse aparelho para fechar contratos mais rápidos. E a Western Union assistiu tudo de fora. Foi quando Thomas Horton, o mesmo presidente que tinha recusado, confessou para os colegas: "Se eu pudesse comprar aquela patente hoje, por $25 milhões, eu consideraria uma barganha." 25 milhões em 1878 equivale a $750 milhões hoje. Mas já era tarde demais. Graham Bell não queria mais vender. 2 meses depois da recusa, em 9 de julho de 1877, Bell fundou a Bell Telephone Company em Boston, a primeira operadora de telecomunicações da história como nós conhecemos hoje. Começou pequeno, com 800 telefones, 4 sócios e nenhuma experiência em gestão. Tanto que 2 dias depois de fundar a empresa, Bell se casou e ele deu de presente para sua esposa praticamente todas as ações da empresa. Ele ficou apenas com 10 ações. Bell era um gênio inventor, mas ele não era um homem de negócios. Quem salvou a empresa foi seu sogro, Gardner Hubbard. Hubbard tomou uma decisão que ninguém fazia na época. Em vez de vender os telefones, ele alugava. O cliente pagava uma mensalidade fixa. Se o aparelho quebrasse, a empresa ia lá e trocava sem custo extra. Era um modelo de assinatura, inventado 150 anos antes de Netflix e Spotify. Mas tinha um problema no começo. Cada telefone só ligava para outro telefone específico. Você tinha um aparelho em casa para conectar com o escritório e só. Para falar com outra pessoa, precisava de outro telefone, outro fio, outra instalação. Era inviável. Até que em janeiro de 1878, menos de 6 meses depois de fundar a empresa, eles criaram a primeira central telefônica do mundo, na costa leste dos Estados Unidos, ali pertinho de Nova York. Uma sala onde todas as linhas se conectavam. As operadoras faziam as conexões manualmente. Você ligava, pedia para falar com fulano, e a telefonista conectava os fios. Sabe como essa primeira central foi construída? Com parafusos de carruagem, tampas de bule de chá e arame de espartilho. Totalmente no improviso. Mas funcionou. E esse modelo de central telefônica durou mais de 100 anos em funcionamento. E aqui entra o Brasil na história. Um ano antes de tudo isso, em 1876, Dom Pedro II estava visitando uma feira de tecnologia na Filadélfia. Era a maior feira do mundo na época, reunia inventores de todos os lugares. Graham Bell estava lá, num canto, demonstrando o telefone dele, quase ninguém prestava atenção.
até que o imperador do Brasil passou por ali. O Dom Pedro era fascinado por ciência e tecnologia. Ele parou e ficou curioso. Graham pediu que ele colocasse o aparelho no ouvido e foi para o outro lado da sala e começou a falar. Dom Pedro arregalou os olhos e disse: "Meu Deus, isso fala!" A reação do imperador chamou a atenção de todos na feira. De repente, todos queriam ver o tal telefone. E Dom Pedro ficou tão impressionado que se tornou o primeiro investidor estrangeiro da Bell Telephone Company. E o Brasil, como consequência, foi o segundo país do mundo a ter os telefones instalados, apenas um ano depois dos Estados Unidos. O primeiro telefone brasileiro foi instalado no Palácio Imperial, aqui mesmo no Rio de Janeiro, em 1877. Em menos de 10 anos, a Bell já tinha 150 mil clientes. Em 1886, virou a base do que se tornaria a AT&T, uma empresa que dominou as telecomunicações americanas por mais de um século. Até hoje, a AT&T é uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo. E a Western Union tentou criar seu próprio telefone, mas perdeu na justiça por causa da patente que Graham acabou fazendo. Nunca se recuperou no mercado de voz. Hoje sobrevive fazendo transferências de dinheiro. A lição para quem lidera a tecnologia é bem simples. A Western Union tinha tudo. Tinha capital, tinha infraestrutura, tinha mercado, tinha experiência. Perdeu porque olhou para uma tecnologia emergente e viu um brinquedo. Isso acontece até hoje. Kodak olhou para a câmera e viu um brinquedo. Blockbuster olhou para o streaming e nem deu bola. A Nokia olhou para o iPhone e achou que ia ser só mais uma invenção inútil. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é: quantas tecnologias sem utilidade estão batendo na porta da sua empresa agora? Inteligência artificial era brinquedo há 3 anos. A diferença entre quem lidera e quem vira história é saber quando apostar em algo novo de verdade. Se você gostou, manda esse vídeo para algum amigo seu que se interessa por tecnologia e negócio. Se inscreve aqui no canal, que semana que vem eu vou contar mais uma história como essa.